Então, novamente, bom dia. Quinta-feira, dia 8 de outubro, 8/10, 9/2. A gente começa a nossa aula de hoje. Pessoal, para eu falar um pouquinho do meu conteúdo de hoje, eu vou mudar um pouquinho a sequência da apostila. Eu sei que vocês perceberam que nós só fomos até metade da unidade 1 da apostila, certo? Da apostila 4. Perceberam isso? Sim ou não? Seria bom vocês conversarem comigo. Então, a gente foi até metade da apostila 1 até a página 424, tá certo? Só que agora eu vou pausar essa unidade 1 e vou para a unidade 2 primeiro. Primeiro eu vou dar a unidade 2 para terminar de dar a unidade 1, certo? Por que que primeiro eu vou trabalhar a unidade 2 para voltar e terminar a unidade 1? Para que a gente siga uma questão cronológica. Eu quero seguir com vocês não uma sequência de pensamentos, mas eu quero seguir com vocês uma sequência temporal, tá certo? Professor, corrige os exercícios que você passou na terça? Já vou corrigir. Então pega lá, rapidinho. Vamos corrigir antes de eu começar a unidade 2. Só que aí eu quero vocês com o microfone aberto, porque não dá para eu corrigir com o microfone fechado. Então o jogo rápido dizia o seguinte: complete o quadro com informações sobre o mercantilismo e o absolutismo. Joia. 424. Então vamos lá. Então, período inicial do mercantilismo. Que século vocês colocaram? Perfeito. Absolutismo é o 16 também, porque é quando ele se consagra ali, tá certo? Os dois são século 16, os anos de 1500. Certo? Legal. Continuando. Características do mercantilismo. Qual vocês colocaram? Perfeito, perfeito. Tá até a mesma sequência da apostila. Alguém precisa que dite? Então vamos lá. Posso começar? Metalismo, monopólio, protecionismo, balança comercial favorável, e colonialismo. Certo? Características do absolutismo. O que vocês colocaram para mim?
Beleza, beleza. Tá certo, mas a gente tem mais alguns complementos aqui, tá, Ana? Então vamos lá, pessoal, vamos complementar. Primeiro de tudo, todos os poderes concentrados nas mãos do monarca. Esse é o primeiro passo. A Ana Clara foi sensacional. É o primeiro passo para tudo. Segundo tópico, que eu acho importante de ser colocado. Poder dos reis, hereditário e vitalício. Poder dos reis, hereditário e vitalício. O que isso quer dizer? Poder dos reis hereditário quer dizer que o poder do rei era passado de pai para filho, e vitalício porque ele durava a vida toda. E o último, somente o poder de Deus estava acima do rei. Última característica, somente o poder de Deus estava acima do poder do rei. Certo até aqui? Maravilha. Então vamos para o exercício número 2, para a gente finalizar aqui esse tópico. Tá certo? Qual a principal relação existente entre o mercantilismo e o absolutismo? Quem fez? Essa é a mais fácil de todas. Qual que é a principal relação do mercantilismo, pessoal, com o absolutismo? Eu falei muito disso para vocês. O mercantilismo é a política econômica do absolutismo. O mercantilismo é a política econômica do absolutismo. Nada mais, nada menos que isso. Tá certo? Posso. O mercantilismo é a política econômica do absolutismo. O mercantilismo é a política econômica do absolutismo. Certo até aqui? Maravilha. Então, pessoal, nesse momento a gente vai dar uma pausa na unidade 1 e vai direto para a unidade 2, página 438. Eu já vou projetar aqui o quadro de vocês. Continua copiando normal, sabe por quê? Porque eu não estou seguindo a sequência da apostila. Eu estou seguindo uma sequência cronológica do que aconteceu no tempo. Continua copiando igual. A gente depois volta para lá, não precisa dar espaço nenhum. Porque se você der espaço, não vai ter sentido. Beleza? Então, legal. Pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai falar da expansão para o
interior do Brasil, certo? Então, olha aqui o que aconteceu aqui. Durante os anos da União Ibérica, que foi 1580 a 1640, quando o governo da colônia brasileira caiu na mão da Espanha, os tratados territoriais, leia-se Tordesilhas, deixaram, né, de ter validade, pois todo o território da América passou a ser espanhol. Então, pessoal, durante a União Ibérica, no domínio, né, ali que nós tivemos, não existia mais necessidade de um Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque tudo passou a pertencer à Espanha. Então não tinha por que dividir essa parte da Espanha, essa é a outra parte da Espanha. Então o Tratado de Tordesilhas deixou de ter validade, certo? Com isso, os povos do litoral passaram a promover um expansionismo territorial para o interior do Brasil, certo? Este expansionismo para o interior do Brasil com expedições saídas principalmente de São Paulo tinham os seguintes objetivos. Então, professor, quais eram os objetivos dessas expedições? Primeiro, capturar índios. Mas, professor, você não disse pra gente que eles não escravizavam mais indígenas? Exatamente. Não havia uma escravidão oficial, mas extraoficial, muitos índios também eram escravizados. Vamos pensar assim, Ana. Oficialmente, o colégio não permite que você vá para a aula sem uniforme, certo? Mas extraoficialmente, o professor Mariani libera você assistir aula com roupa normal na aula dele. Entendeu? É meio que infringir uma regra. Sacou? Gente, vocês estão me vendo? Ah, então beleza. Mas vocês veem o quadro também. Ah, legal. É porque eu não tenho essa visão, né? Eu só vejo o Word. Eu não vejo mais nada. Então, olha lá. Segundo objetivo deles. Capturar escravos negros que haviam fugido. Professor, então eles estão capturando os negros fujões também? Também, aqueles que fugiam para os quilombos. Lembra que a gente falou na unidade anterior? Também tínhamos essa questão. E por fim, terceiro, talvez para nós o mais importante que vai acarretar na unidade 1, buscar pedras preciosas. Ouro, diamante e outras pedras de valor.
Então, pessoal, esse era o objetivo dessas expedições. Tá certo até aqui? Legal. Professor, só um minutinho, gente. Ficar o fone no ouvido tem hora que começa a machucar, começa a doer. Vamos lá então de novo. Já estamos de volta aqui. Aí a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Mas, professor, a minha pergunta é a seguinte. Essas expedições para o interior do Brasil, esse expansionismo, ele tem algum nome? Tem. Então, olha lá. Estas expedições para o interior do Brasil receberam duas nomenclaturas. Aliás, duas não. Receberam três nomenclaturas. As entradas, as bandeiras. Era entradas, bandeiras. Deixa eu ver se a apostila de vocês trata as monções também. Deixa eu só visualizar aqui. Ele não trata. Então eu só vou tratar duas aqui com vocês para não confundir a cabeça de vocês. Tá certo? Deixa eu corrigir aqui. Pronto, duas nomenclaturas. As entradas e as bandeiras. Então a gente só vai falar dessas duas porque na apostila de vocês não tem a terceira. Então vamos discutir aqui. Primeiro de tudo, as entradas. Professor, o que eram as entradas? Eram expedições para o interior do Brasil em busca de pedras preciosas, índios e escravos que haviam fugido, vírgula, de forma particular. Como assim, professor? De forma particular. Quer dizer, pessoal, que esse processo das entradas bandeiras, né, dessas entradas de capturar índio, de capturar escravo e buscar pedra preciosa, isso era feito, aliás, de forma particular não, desculpem. De forma patrocinada pelo governo, geralmente a coroa. Então, essas entradas eram expedições financiadas muitas vezes pelo rei de Portugal, com o objetivo de buscar principalmente pedras preciosas. Tanto que pedras preciosas eu coloquei ali primeiro. Certo? Professor, então era buscar as regiões onde nós tínhamos ali as pedras? Exato. As bandeiras. As bandeiras eram expedições para o interior do Brasil em busca de pedras preciosas, índios
escravos que haviam fugido de forma particular, feito por conta ou contratados por fazendeiros. Pessoal, vocês já ouviram falar do termo bandeirantes? Vocês estudaram na geografia bandeirantismo? Então, maravilha, é exatamente isso. As entradas eram particulares. As bandeiras eram os bandeirantes. Aliás, as entradas eram feitas pelo governo, perdão. As bandeiras eram feitas por quem? Por particulares que estavam em busca dessas pedras preciosas. Tá certo? Maravilha, maravilha. Até aqui, ficou alguma dúvida de vocês? Eu achei importante, pessoal, trabalhar isso primeiro, porque a gente vai falar do ciclo do ouro e do tropeirismo. Não tem como eu falar de ciclo do ouro sem falar para vocês do tropeirismo antes. Então eu preferi trazer esse conteúdo para vocês primeiro, certo? Nesse momento, eu estou indo para a trilha do conhecimento e cadastrando uma atividade para vocês, que vai ser respondido na própria trilha do conhecimento. 1. Explique o que é o bandeirantismo. 2. Explique o que eram as entradas. Só um minutinho. Então, nesse momento, está cadastrado para vocês fazerem. Pode falar, Ana. Geralmente em grupo. Perfeito. Em grupos. Bom, pessoal, a trilha está cadastrada. Podem entrar lá e começar a fazer. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês. Alana. Ana Clara. Ângelo. Ângelo. Ele deixou ligado e saiu, né, Ângelo? Malandrinho. Carol. Ana Clara. Manu. Heitor. Isa. Lívia. Luizinho. Rick e a Tayla. Tayla me respondeu no chat. Oi. Você ligou o computador e dormiu, né? Então tá bom. Pessoal, tá cadastrado aí. Estou pausando a gravação nesse momento.